Eu já vivi o bastante para achar que nada mais me surpreenderia. Mas um dia, ao voltar para a minha casa, dei de cara com uma caixa de sapato. Dentro dela, um bebê. Uma criança indefesa, deixada ali como se fosse nada. Peguei nos braços sem saber quem era, de onde veio. E mesmo sem entender, decidi criar como se fosse meu, mas o que eu nunca, em toda a minha vida, poderia imaginar. É que anos depois, eu descobriria quem era a verdadeira mãe. E quando descobri, fiquei em choque. Assiste até o fim, porque essa história vai te emocionar. E antes da gente continuar, me conta uma coisa. De onde é que você está assistindo essa história? Qual cidade, qual cantinho do Brasil? Coloca aí nos comentários, quero muito saber. E aproveita e me diz também, quantos filhos você tem? Quero conhecer um pouquinho da sua história também. Amanhã estava comum como todas as outras desde que meu Antônio partiu. Acordei cedo, tomei meu café preto com 2 fatias de pão, olhei pela janela e vi o mesmo céu de sempre. Minha vida se tornou uma rotina simples depois que fiquei viúva. As casas que ele me deixou, os carros na garagem, o dinheiro no banco, nada disso enchia o vazio que sentia todos os dias. Meus filhos Ricardo e Felipe tinham suas vidas longe daqui, cada um em seu estado, trabalhando, cuidando de suas famílias. Eu entendia. A vida é assim mesmo, os filhos crescem e seguem seus caminhos. Mas isso não tornava a solidão mais fácil de carregar. Peguei minha bolsa, a lista de compras que sempre fazia no domingo e saí para o mercado. Era meu programa da terça-feira, uma das poucas coisas que me tiravam de casa durante a semana. Caminhei devagar pelas ruas do bairro, cumprimentei os vizinhos de sempre, comprei as mesmas coisas de sempre. Leite, pão, frutas, algumas verduras para a semana. Voltei para casa pensando no almoço que faria só para mim, na novela que assistiria à tarde, na noite silenciosa que me esperava. Quando cheguei na porta de casa, algo estava diferente. Uma caixa de sapato marrom estava ali, bem na porta, como se alguém tivesse colocado com cuidado. Pensei que fosse alguma entrega errada, talvez dos vizinhos. Acontecia às vezes, o entregador se confundia com o número da casa. Coloquei as sacolas de compras no chão e me abaixei para pegar a caixa. Era pesada, mais do que eu esperava. Não tinha nenhuma etiqueta, nenhum endereço, nada escrito. Balancei levemente e ouvi um ruído estranho lá dentro, como se algo se mexesse. Meu coração começou a bater mais forte. Pensei em chamar alguém, mas não havia ninguém na rua naquele momento. Com as mãos tremendo um pouco, tirei a tampa da caixa bem devagar. E então vi um bebê pequenininho, recém-nascido, com os olhos fechados, enrolado numa manta. Era tão pequeno, tão frágil, que por um momento achei que não estava respirando. Mas então ele abriu os olhinhos, 2 olhos verdes claros como água de rio, e começou a chorar baixinho, um choro manhoso que partiu meu coração na hora. Fiquei ali parada, de joelhos no chão, olhando para aquele serzinho que alguém tinha deixado na minha porta. Olhei para os lados, procurando por alguém, esperando que a mãe aparecesse e explicasse tudo. Mas a rua estava vazia, só eu e aquele bebê chorando. Minha mente estava confusa, não conseguia pensar direito. Como alguém podia abandonar uma criança assim? Quem fazia uma coisa dessas? Peguei ele no colo com todo cuidado, como se fosse de vidro. Era tão levinho, cabia nas minhas 2 mãos. O choro parou na hora que senti o meu calor, meu cheiro. Ele me olhou com aqueles olhos verdes e foi como se estivesse me reconhecendo, como se soubesse que eu ia cuidar dele. Entrei em casa ainda segurando ele, deixei as compras na mesa da cozinha e fui direto para a sala. Sentei na minha poltrona preferida, aquela onde sempre lia meus livros, e fiquei olhando para ele. Estava limpo, cheiroso, as roupinhas eram novas. Alguém tinha cuidado bem dele antes de me entregar. Isso me tranquilizou um pouco, porque mostrava que não era abandono por desprezo, mas talvez por desespero. Fiquei horas ali, segurando aquele bebê, pensando no que fazer. Minha primeira ideia foi ligar para a polícia ou para algum orfanato. Era o certo a fazer, né?
Mas toda vez que pegava o telefone, olhava para ele e não conseguia discar. Ele dormia tão tranquilo no meu colo, respirando devagarzinho, fazendo aqueles ruídos gostosos que os bebês fazem. Minha casa estava silenciosa há tanto tempo, e agora tinha aquele som de vida, de gente precisando de mim. Pensei nos meus filhos quando eram pequenos, em como era bom cuidar deles, dar banho, alimentar, ver eles crescendo. Senti uma saudade enorme daquele tempo, quando eu tinha um propósito, quando alguém dependia de mim. Olhei ao redor da minha sala, vazia demais, silenciosa demais, e pensei que talvez Deus tivesse colocado aquele bebê na minha porta por algum motivo. Talvez fosse para eu não morrer de solidão, para eu ter uma razão para acordar de manhã, para ter alguém para amar de novo. Quando ele acordou e começou a chorar de fome, levantei devagar e fui procurar alguma coisa para dar a ele. Foi nesse momento que tomei minha decisão. Não ia entregá-lo para ninguém. Ia cuidar dele como se fosse meu próprio filho. A primeira noite foi a mais difícil de todas. Não tinha nada para dar ao bebê, então improvisei com água morna e açúcar numa colher pequena. Ele aceitou, mas vi que precisava de leite próprio para recém-nascido. Fiz uma cama provisória numa gaveta grande, forrei com toalhas macias e coloquei ele ali do meu lado. A cada hora ele acordava chorando, e eu levantava para ver se estava tudo bem. Não dormi quase nada, mas não me importei. Era estranho como meu corpo lembrava dos gestos de quando cuidei dos meus filhos, mesmo depois de tantos anos. Minhas mãos sabiam como pegá-lo, como niná-lo, como verificar se estava molhado. Durante a madrugada fiquei pensando na minha idade, nos meus 68 anos, se tinha condições físicas para isso tudo. Mas quando olhava para aquele rostinho dormindo, todas as dúvidas sumiam. Pela manhã cedo, antes mesmo do sol nascer completamente, já estava decidida. Ia criar aquele menino como meu filho. Não importava o que os outros iam pensar, não importava as dificuldades que poderiam aparecer. Aquele bebê tinha chegado na minha vida por um motivo, e eu não ia desperdiçar essa chance de ser mãe outra vez. Logo depois do café da manhã, peguei minha bolsa e saí para comprar tudo o que precisava. Primeira parada foi na farmácia para comprar leite em pó para bebê, mamadeiras, chupetas, pomada para assadura. O farmacêutico me olhou meio curioso, mas não perguntou nada. Depois fui na loja de bebês no centro da cidade. Comprei fraldas de vários tamanhos, roupinhas pequenininhas, macacõezinhos, toquinhas. A vendedora perguntou se era para presente e eu respondi que era para meu neto que tinha acabado de nascer. Não era mentira, né? Na minha cabeça, ele já era da família. Também comprei um berço simples, mas bonito, com mosquiteiro e tudo. Pedi para entregarem em casa no mesmo dia. Gastei um bom dinheiro, mas não me importei. Tinha sobra da herança do meu marido, e não podia haver melhor uso para ela do que cuidar daquela criança. No caminho de volta, parei no cartório para perguntar sobre a adoção. O funcionário me explicou que era complicado, que precisava de muitos papéis, que na minha idade seria difícil conseguir. Mas disse que enquanto isso, se eu quisesse cuidar temporariamente, não havia problema. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Quando cheguei em casa, encontrei o bebê chorando na gaveta onde tinha deixado ele. Peguei no colo rapidinho e preparei a primeira mamadeira. Ele sugou com força, como se estivesse com muita fome. Vendo ele mamando assim, me lembrei dos meus filhos pequenos, de como era gostoso alimentá-los, ver eles crescendo saudáveis. Depois que ele mamou, fiz como aprendi há muito tempo. Coloquei ele de pé no meu ombro e dei tapinhas nas costas até ele arrotar. Funcionou perfeitinho. Troquei a fralda improvisada por uma novinha, limpei ele todo com lenço umedecido, passei pomada. Ele ficou limpinho, cheiroso, confortável. O pessoal da loja chegou com o berço no meio da tarde. Escolhi o quarto que ficava mais perto do meu, que antes era depósito. Eles montaram tudo direitinho e eu fiquei ali supervisionando, ansiosa para ver como ia ficar. Quando terminou, o quarto estava uma graça. Berço branquinho, com lençóis azuis, um tapete fofo no chão, uma comodinha pequena para guardar as roupas. Coloquei o bebê no berço pela primeira vez e ele parecia tão pequenininho ali dentro.
mas dormiu sossegado, como se soubesse que agora tinha um lar de verdade. Naquela mesma tarde, tomei uma decisão importante. Ele precisava de um nome. Não podia ficar chamando ele só de bebê. Sentei na cadeira de balanço que coloquei no quarto dele e fiquei pensando. Queria algo bonito, forte, que tivesse significado. Lembrei do meu pai, que se chamava Gabriel, um homem bom, trabalhador, que sempre cuidou da família com amor. Gabriel significa mensageiro de Deus e fazia todo sentido. Aquele bebê tinha sido um presente divino na minha vida, um mensageiro que trouxe alegria para minha casa vazia. Então ficou decidido. Gabriel seria seu nome. Quando ele acordou para a mamadeira da noite, peguei ele no colo e disse baixinho: "Oi, Gabriel. Seu nome é Gabriel, meu filho." Pode parecer bobagem, mas juro que ele me olhou diferente, como se entendesse. Daquele dia em diante, minha rotina mudou completamente. Acordo de 3 em 3 horas para dar mamadeira, troco fralda toda hora, dou banho todo dia no final da tarde. É cansativo para uma mulher da minha idade, mas é o cansaço mais gostoso que já senti. Minha casa não é mais silenciosa, agora tem choro de bebê, tem vida, tem amor. E pela primeira vez em muito tempo, durmo sabendo que alguém precisa de mim, que tenho um propósito, que sou importante na vida de alguém. 2 semanas se passaram desde que Gabriel chegou na minha vida, e eu já estava acostumada com a nova rotina. Acordar de madrugada não me incomodava mais, e até gostava daqueles momentos só nossos, quando a casa estava quieta e eu dava mamadeira para ele no escuro. Naquela terça-feira de manhã, ouvi a chave girando na fechadura da porta da cozinha. Era Maria Aparecida dos Santos, minha empregada, voltando do afastamento. Ela tinha trabalhado comigo por mais de 5 anos, sempre pontual, sempre cuidadosa com as coisas da casa. Tinha se afastado há uns 6 meses por motivos pessoais, algo relacionado com a família dela, mas nunca entrou em detalhes, e eu respeitei. Maria era uma mulher reservada, de poucas palavras, mas de confiança. Quando ouvi seus passos na cozinha, lembrei que não tinha avisado nada sobre Gabriel. Como ia explicar que agora havia um bebê na casa? Ela ia achar estranho, com certeza. Peguei Gabriel no colo, que estava acordado e tranquilo após a mamadeira da manhã, e fui encontrá-la. Maria estava guardando sua bolsa no armário da cozinha, de costas para mim. "Bom dia, Maria. Que bom que você voltou." Quando ela se virou e me viu com o bebê no colo, parou completamente. Seus olhos se arregalaram e ela ficou ali parada, sem fala, olhando para nós dois. O que aconteceu depois me marcou para sempre. Maria ficou imóvel por alguns segundos, depois seus olhos se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de surpresa ou confusão, mas algo mais profundo, como se estivesse vendo algo que mexia com ela por dentro. "Senhora Eunice, que bebê é esse?" ela perguntou com a voz trêmula, se aproximando devagar. Contei tudo para ela, desde a caixa de sapato na porta até minha decisão de ficar com Gabriel. Maria me escutou em silêncio, mas percebi que suas mãos tremiam um pouco. Quando terminei de contar, ela pediu para segurá-lo. Passou Gabriel para seus braços com tanto cuidado, como se soubesse exatamente como fazer. E foi impressionante como ele se acalmou na hora. Gabriel, que às vezes chorava comigo quando estava manhoso, ficou quietinho nos braços dela, até sorriu. Maria começou a ninar ele naturalmente, balançando de um lado para o outro, fazendo aqueles barulhinhos que acalmam um bebê. Ela sabia exatamente onde apoiar a cabecinha dele, como segurar o corpinho, onde fazer carinho. Era como se já tivesse cuidado de bebês antes, mas eu nunca soube que ela tinha filhos. Quando olhei para o rosto dela, vi lágrimas escorrendo, mas ela sorria ao mesmo tempo. "É um menino lindo, senhora. Muito lindo mesmo. Que nome a senhora deu para ele?" "Gabriel", respondi. Ela repetiu o nome baixinho, como se estivesse guardando ele na memória. Daquele dia em diante, Maria se tornou minha parceira nos cuidados com Gabriel. Ela chegava de manhã e ia direto ver como ele tinha passado a noite. Preparava as mamadeiras com um cuidado especial, sempre testando a temperatura na própria pele antes de dar. Na hora do banho,
Ela sabia exatamente como segurar ele para não escorregar, como lavar cada cantinho sem machucar. Quando Gabriel chorava, ela conseguia acalmá-lo mais rápido que eu, com um jeito especial de ninar que ele adorava. Eu ficava observando e aprendendo com ela. Maria tinha um dom natural com crianças. Isso era óbvio. Ela cantava cantigas de ninar que eu não conhecia, fazia caretas que faziam Gabriel rir. Sabia quando ele estava com fome só de olhar. Às vezes eu pensava que ela tinha mais jeito que eu, e isso me deixava um pouco enciumada, mas também grata. Gabriel estava crescendo saudável e feliz, e parte disso era mérito dela. Ela nunca reclamou do trabalho extra, nunca disse que cuidar de bebê não estava nas suas obrigações. Pelo contrário, parecia feliz em ajudar. Quando eu ofereci um aumento no salário por causa dos cuidados com Gabriel, ela recusou. Disse que estava fazendo com prazer, que gostava de cuidar dele. Não é trabalho, senhora Eunice, é amor. Foi o que ela me disse, e aquelas palavras ficaram gravadas no meu coração. Algumas coisas sobre Maria começaram a me chamar a atenção com o passar dos dias. Ela conhecia Gabriel melhor que qualquer pessoa deveria conhecer uma criança que acabou de aparecer na casa. Sabia quando ele ia ter cólica, quando estava com sono, quando queria colo. Uma vez flagrei ela chorando, escondida no banheiro, mas quando perguntei o que estava acontecendo, ela disse que era cansaço. Outra vez, vi ela olhando Gabriel dormir com uma expressão que não consegui decifrar, mistura de amor e tristeza. Era como se ela estivesse guardando cada momento na memória, como se tivesse medo de perder alguma coisa. Também notei que ela sempre levava Gabriel para o quintal na parte da tarde. Ficava conversando com ele como se fosse uma coisa que já fazia há muito tempo. Gabriel reagia diferente com ela também. Quando ouvia a voz dela chegando de manhã, ele ficava agitadinho, como se estivesse esperando. Quando ela ia embora no final do dia, ele chorava um pouquinho, coisa que não fazia quando outras pessoas saíam. Eram detalhes pequenos, mas que me faziam pensar. Uma tarde, enquanto tomávamos café na cozinha e Gabriel dormia no berço, resolvi perguntar diretamente: Maria, você já teve filhos? Ela parou com a xícara na metade do caminho para a boca, me olhou com uns olhos assustados e demorou para responder. Já, senhora, mas prefiro não falar sobre isso. Respeitei, mas aquela resposta ficou na minha cabeça. Tinha algo mais nessa história, eu sentia. Gabriel já estava com 4 meses quando meus filhos descobriram a verdade. Eu não tinha contado nada para eles, sabia que não iam entender. Ricardo ligava de vez em quando do Rio de Janeiro. Perguntava como eu estava, se precisava de alguma coisa. Felipe fazia o mesmo de São Paulo. Conversas rápidas, filhos ocupados com suas vidas. Mas numa dessas ligações, Gabriel começou a chorar no fundo e Ricardo ouviu. Que barulho é esse aí, mãe? Perguntou. Disse que era televisão, mas ele ficou desconfiado. Na semana seguinte, Felipe ligou e aconteceu a mesma coisa. Dessa vez, Gabriel estava chorando mais alto, com cólica, e eu não consegui disfarçar. Felipe insistiu tanto que acabei contando tudo. Ele ficou em silêncio do outro lado da linha e depois explodiu. A senhora enlouqueceu, mãe? Como assim pegou um bebê na rua? E se for filho de bandido? E se a mãe aparecer querendo de volta? Falou um monte de coisas que me magoaram, disse que eu estava ficando demente, que não tinha mais juízo. Desliguei o telefone chorando. No mesmo dia, ele ligou para o irmão e os dois decidiram vir me visitar para resolver essa loucura. Foi assim que eles falaram, essa loucura. Como se Gabriel fosse um problema, um erro da minha parte. Eles chegaram no sábado de manhã, entraram em casa com cara de bravos e confusos. Ricardo trouxe a esposa, Patrícia, uma mulher cheia de frescuras, que sempre achou que minha casa era simples demais. Felipe veio sozinho, deixou a família em São Paulo. Gabriel estava dormindo no berço quando eles chegaram, mas logo acordou e começou a chorar. Quando peguei ele no colo para acalmar, vi o olhar de julgamento dos dois. A senhora não tem mais idade para isso, mãe. Ricardo falou primeiro. O que os vizinhos estão pensando? Uma mulher de 68 anos criando bebê? E se acontecer alguma coisa com a senhora? Quem vai cuidar dele?
Felipe emendou logo em seguida. Eu respondi curta e grossa. Vocês acham que eu sou caduca? Que não sei mais tomar conta de mim? Respondi com raiva. Gabriel precisa de mim e eu preciso dele. Não vou abandonar essa criança. Patrícia riu daquele jeito desagradável dela e disse: Dona Eunice, a senhora está querendo brincar de boneca? Isso não é normal para uma pessoa da sua idade. Senti o sangue subir na cabeça. Normal é deixar uma criança morrer de fome na rua? Normal é fingir que não vi quando Deus colocou ela na minha porta? Vocês que não são normais, que só pensam no que os outros vão falar. Maria estava na cozinha preparando o almoço e percebi que ela ouvia tudo, preocupada. A discussão continuou a tarde toda. Eles queriam que eu entregasse Gabriel para um orfanato. Diziam que era o mais sensato. Felipe até ameaçou chamar o conselho tutelar. Disse que uma mulher da minha idade não tinha condições de criar uma criança. Isso me deixou furiosa. Condições eu tenho de sobra. Dinheiro, casa, comida, amor. O que mais essa criança precisa? E vocês, que mal ligam para saber se estou viva, vão me dizer o que é melhor para mim? Ricardo tentou usar outro argumento. Mãe, a senhora já criou seus filhos. Já fez sua parte. Agora é hora de descansar, viajar, aproveitar a vida. Mas eu não quero viajar, não quero descansar. Quero cuidar do Gabriel. Ele me dá motivo para acordar todo dia, me faz sentir útil outra vez. Vocês não entendem porque têm suas famílias, suas responsabilidades. Eu não tenho mais nada além dessa criança. Patrícia suspirou e falou. Mas, Dona Eunice, e se a mãe verdadeira aparecer? A senhora vai ficar com o coração partido. Se aparecer, a gente conversa. Mas até lá, ele é meu filho, e vou cuidar dele como meu filho. A conversa foi ficando mais áspera, com eles insistindo que eu estava cometendo um erro e eu defendendo minha decisão com unhas e dentes. Gabriel chorou várias vezes durante a discussão, e toda vez eu o acalmava, mostrando que sabia exatamente como cuidar dele. No final do dia, quando já estava anoitecendo, fiz minha declaração final. Sentei na sala com Gabriel no colo e falei olhando nos olhos dos dois. Vocês são meus filhos e eu amo vocês. Mas Gabriel também é meu filho agora. Deus colocou ele na minha vida por um motivo, e enquanto eu tiver força e juízo, vou criá-lo com todo o amor que tenho. Se vocês não conseguem aceitar isso, problema de vocês. Mas não vou abrir mão dele por causa de opinião alheia ou preconceito. Ele não escolheu ser abandonado, mas eu escolhi amá-lo. E essa escolha ninguém vai mudar. Ricardo balançou a cabeça, desapontado. Felipe cruzou os braços, irritado. Patrícia fez uma cara de nojo, mas eu estava firme na minha decisão. Eles jantaram em silêncio, dormiram no quarto de hóspedes sem falar comigo, e no domingo de manhã foram embora depois de um café tenso. Antes de sair, Ricardo me deu uma última palavra. Se a senhora não se livrar dessa criança em um mês, vamos tomar as providências legais necessárias. Não tem problema, respondi. Façam o que acharem melhor. Mas Gabriel vai continuar aqui comigo. Depois que eles saíram, chorei muito. Doía saber que meus próprios filhos não conseguiam entender minha felicidade. Mas quando peguei Gabriel no colo e ele sorriu para mim, soube que tinha tomado a decisão certa. Maria veio me consolar na cozinha e disse algo que nunca vou esquecer. A senhora é uma mãe de verdade, Dona Eunice. Uma mãe de coração. E isso vale mais que qualquer papel ou sangue. Depois da visita dos meus filhos, as coisas ficaram mais difíceis. Gabriel já estava com 8 meses, engatinhando pela casa, querendo pegar tudo que via pela frente. Era uma alegria vê-lo crescendo assim, saudável e esperto. Mas eu percebia que Maria estava diferente. Antes ela era só cuidadosa com ele, agora parecia ansiosa, preocupada. Às vezes eu flagrava ela olhando Gabriel com um jeito estranho, como se estivesse com medo de alguma coisa. Outras vezes ela chorava escondida. E quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela dizia que era problema pessoal, que logo passava. Mas eu via que não passava. Pelo contrário, estava piorando.
Maria chegava mais cedo, saía mais tarde, arrumava desculpas para ficar mais tempo perto do Gabriel. Não que eu me importasse, muito pelo contrário. Ela me ajudava muito e Gabriel adorava ela. Mas eu sentia que tinha algo que ela não estava falando. Uma tarde, enquanto Gabriel brincava no chão da sala com uns brinquedinhos, Maria estava passando pano no mesmo lugar há mais de 10 minutos. Chamei ela e perguntei se estava tudo bem em casa, se precisava de alguma coisa. Ela parou de limpar, olhou para Gabriel, depois para mim e começou a chorar. Não conseguia mais esconder. Senhora Eunice, eu preciso conversar com a senhora. É muito importante. Naquele momento senti meu coração acelerar. Pelo jeito que ela falou, pela expressão no rosto dela, eu sabia que era algo sério. Peguei Gabriel no colo, sentei na poltrona e pedi para ela se sentar também. Maria ficou mexendo com as mãos, nervosa, como se não soubesse por onde começar. Eu esperei, dando tempo para ela se acalmar. Finalmente ela levantou os olhos e me encarou. Senhora Eunice, eu não posso mais mentir para a senhora. Essa situação está me matando por dentro. A senhora sempre foi boa comigo, sempre me tratou com respeito e eu não posso continuar enganando. Senti um frio na barriga. O que você quer dizer, Maria? Ela respirou fundo, limpou as lágrimas com as mãos e falou a verdade que mudou tudo. Gabriel é meu filho, senhora Eunice. Eu sou a mãe dele. Por um momento achei que tinha ouvido errado. Olhei para Gabriel no meu colo, depois para Maria, tentando processar o que ela tinha acabado de falar. Seu filho? Como assim, Maria? Ela começou a chorar mais forte, mas continuou falando. Eu engravidei há quase 1 ano. O pai sumiu quando soube da gravidez. Eu não tinha como criar uma criança sozinha. O dinheiro mal dava para ajudar meus pais doentes. Quando ele nasceu, eu sabia que não podia ficar com ele, mas também não podia entregar para qualquer pessoa. A história que Maria contou me deixou sem chão. Ela falou que durante os meses que se afastou, estava grávida e depois se recuperando do parto. Pensou muito sobre o que fazer com o bebê. Podia entregar para adoção legal, mas tinha medo que ele fosse parar numa família ruim, que não cuidasse direito. Foi então que pensou em mim. Ela sabia que eu era sozinha, que tinha condições de criar uma criança, que era uma pessoa de bom coração. A senhora sempre falava dos seus filhos com tanto amor. Sempre dizia que sentia falta de ter alguém para cuidar. Eu pensei que talvez fosse a solução perfeita. O Gabriel teria uma mãe que ia amar ele de verdade, e eu podia continuar perto, vendo ele crescer. Maria explicou que colocou ele na minha porta de propósito, numa hora que sabia que eu estava voltando do mercado. Ficou escondida na esquina até ver que eu tinha encontrado e entrado em casa com ele. Depois foi para a casa dela e ficou dias sem dormir, se perguntando se tinha feito a coisa certa. Quando voltou para trabalhar e me viu com Gabriel, percebeu que tinha acertado. A senhora estava radiante, senhora Eunice. Parecia 10 anos mais nova. E o Gabriel estava bem cuidado, bem alimentado, feliz. Eu sabia que tinha tomado a decisão certa. Mas conforme o tempo passou, foi ficando mais difícil fingir que era só empregada. Ver meu filho crescendo e não poder assumir que era mãe dele estava me destruindo por dentro. Quando Maria terminou de contar, ficamos as duas em silêncio por um longo tempo. Gabriel estava dormindo no meu colo, alheio a toda essa conversa que estava mudando nossas vidas. Olhei para o rostinho dele, depois para Maria e finalmente entendi tudo. Por que ela sabia cuidar dele tão bem? Por que ele reagia diferente com ela? Por que ela chorava escondida? Agora que sabia a verdade, conseguia ver as semelhanças. Os olhos verdes claros, o formato do nariz, o jeito de sorrir. Como não percebi antes? Minha primeira reação foi de choque, confusão. Senti como se tivesse sido enganada, mas ao mesmo tempo entendia os motivos dela. Maria continuou falando, pedindo desculpas, explicando que nunca quis me machucar. Eu só queria que meu filho tivesse uma vida boa, senhora Eunice. E com a senhora ele teve. Tem. A senhora é uma mãe maravilhosa para ele. Eu nunca poderia ter dado tudo que a senhora deu,
Olhei nos olhos dela e vi sinceridade, amor, desespero. Não havia maldade nada que ela fez, só o amor de mãe tentando fazer o melhor para o filho. Respirei fundo, organizei os pensamentos e falei: Maria, eu entendo por que você fez isso. E não estou brava. Estou surpresa, confusa, mas não brava. Gabriel continua sendo meu filho, mas agora sei que você é a mãe dele também. E isso muda tudo, mas não necessariamente para pior. Depois que Maria me contou a verdade, ficamos ali sentadas em silêncio por muito tempo. Gabriel dormia no meu colo, respirando devagar, alheio a toda essa revelação que estava mudando nossas vidas. Olhei para o rostinho dele, depois para Maria, e senti meu coração se enchendo de uma compreensão profunda. Não havia raiva dentro de mim, só uma tristeza imensa pelo que ela deve ter passado. Imaginei a dor de uma mãe tendo que abandonar o próprio filho, mesmo sabendo que era para o bem dele. Pensei no desespero dela, grávida e sozinha, sem ter como sustentar uma criança. E pensei no amor que a fez escolher justamente a minha porta, confiando em mim para cuidar do que tinha de mais precioso. Maria, eu não estou brava com você, falei finalmente, segurando a mão dela. Estou triste, sim, mas não por você ter me enganado. Estou triste porque você passou por tudo isso sozinha. Se eu soubesse, teria ajudado você desde o começo. Ela chorou mais ainda quando ouviu isso, e eu continuei. Você fez o que uma mãe faz. Protegeu seu filho da única forma que podia. E escolheu bem, porque Gabriel está sendo muito amado aqui. Naqueles próximos dias, conversamos muito sobre como seria dali para frente. Eu não podia simplesmente fingir que não sabia a verdade, e Maria não conseguia mais fingir ser apenas empregada. Gabriel precisava das duas, isso estava claro. Ele já tinha 1 ano e meio, estava começando a falar as primeiras palavras, e chamava ela de Tia Maria com um carinho especial. Para ele, eu era mamãe, e ela era a tia querida que sempre estava por perto. E foi assim que decidimos deixar. Maria continuaria sendo oficialmente minha empregada, mas na prática seria como uma tia muito presente na vida do Gabriel. Ela podia amá-lo abertamente, cuidar dele, brincar, dar carinho, sem precisar esconder mais nada. E eu continuaria sendo a mãe dele, porque era isso que eu era há mais de 1 ano. Mãe não é só quem dá à luz. Mãe é quem cuida, quem ama, quem perde o sono, quem se preocupa. E eu era tudo isso para Gabriel. Mas agora eu sabia que Maria também era mãe dele, do jeito dela, e isso não diminuía meu amor, só aumentava o dele. A situação financeira de Maria sempre me preocupou. Ela trabalhava comigo há anos, sempre foi honesta e dedicada, mas eu sabia que o salário dela mal dava para suas necessidades básicas, e ainda ajudar os pais doentes. Agora, sabendo que ela tinha aberto mão do próprio filho para garantir um futuro melhor para ele, eu não podia deixar passar despercebido esse sacrifício. Maria nunca me pediu nada além do salário, nunca esperou recompensa pela verdade que me contou, mas eu queria retribuir toda a confiança que ela depositou em mim. Chamei ela um dia na sala e disse que queria fazer alguma coisa para ajudá-la. Maria, você me deu o presente mais precioso da minha vida. Gabriel trouxe alegria e propósito para meus dias. Agora eu quero te dar algo em troca. Abri minha carteira e tirei um envelope que eu tinha preparado. Dentro tinha dinheiro suficiente para ela quitar as dívidas dos pais, pagar o tratamento médico que eles precisavam e ainda sobrar para ela guardar para emergências. Quando ela viu a quantia, começou a chorar e disse que não podia aceitar. Mas eu insisti. É justo, Maria. É o mínimo que posso fazer por tudo que você fez por mim e pelo Gabriel. Daquele dia em diante, nossa relação mudou completamente, mas para melhor. Maria não era mais só minha empregada, era minha parceira na criação do Gabriel. Ela podia demonstrar seu amor maternal sem culpa, e eu podia contar com ela sabendo que o cuidado vinha do coração de mãe. Gabriel crescia cercado de amor dobrado, e isso só fazia bem para ele. Meus filhos continuaram distantes por um tempo, ainda desaprovando minha decisão, mas eu não me importava mais. Tinha encontrado minha família verdadeira ali,
naquela casa, com aquela criança que veio numa caixa de sapato e aquela mulher que me confiou seu tesouro mais precioso. As pessoas da vizinhança começaram a aceitar a situação, vendo como Gabriel estava bem cuidado e feliz. E Maria, com a situação financeira mais estável, ficou mais tranquila e presente. Ela conseguiu cuidar melhor dos pais, fazer os tratamentos necessários e ainda tinha uma reserva para emergências. Ver a gratidão nos olhos dela, ver Gabriel crescendo saudável e amado, saber que tinha feito a diferença na vida de duas pessoas tão importantes para mim, isso não tinha preço. Éramos uma família diferente, mas éramos uma família de verdade, construída no amor e no cuidado mútuo. Os anos passaram mais rápido do que eu esperava. Gabriel já estava com 5 anos, um menino esperto e carinhoso que enchia minha casa de risadas e travessuras. Mas eu sentia meu corpo ficando mais fraco a cada dia que passava. As dores nas costas eram constantes, minha pressão vivia descontrolada e até subir as escadas de casa tinha se tornado um desafio. O médico foi claro comigo durante a última consulta. Dona Eunice, a senhora precisa se preparar. O coração está cansado e não temos muito tempo pela frente. Saí do consultório sem chorar, porque já sabia que esse dia chegaria. Aos 73 anos, depois de uma vida inteira, eu estava em paz com a ideia da partida. Minha única preocupação era Gabriel. Como ele ficaria? Quem cuidaria dele? Maria estava sempre presente, mas ela não tinha condições legais de assumir a guarda. Meus filhos haviam se reconciliado comigo nos últimos anos, visitavam mais, até brincavam com Gabriel, mas eu sabia que eles não queriam a responsabilidade de criar uma criança. Foi então que decidi organizar tudo nos mínimos detalhes para que Gabriel ficasse protegido mesmo depois da minha partida. Chamei meu advogado em casa e começamos a preparar todos os documentos necessários. A primeira coisa que fiz foi oficializar a adoção do Gabriel. Mesmo depois de todos esses anos, ele ainda não tinha meus documentos legais, e isso precisava ser resolvido urgentemente. O processo foi mais complicado por causa da minha idade e saúde, mas com bons advogados e a história toda documentada, conseguimos aprovar tudo. Gabriel Ribeiro seria oficialmente meu filho, com direito à herança e proteção legal. A segunda providência foi o testamento. Dividi minha herança em 3 partes principais. Uma parte generosa para Ricardo e Felipe, porque eles eram meus filhos de sangue e mereciam ser lembrados. Uma parte ainda maior para Gabriel, incluindo a casa onde morávamos, algumas propriedades e investimentos que garantiriam seu futuro e educação até a vida adulta. E uma terceira parte, significativa e justa, para Maria. Ela que sacrificou tanto por amor, que cuidou do meu Gabriel como uma segunda mãe, merecia ser recompensada. Além do dinheiro, deixei instruções claras de que Maria deveria continuar morando na casa, cuidando de Gabriel, recebendo um salário mensal até ele completar 18 anos. A conversa mais difícil foi com meus próprios filhos. Ricardo e Felipe vieram me visitar quando souberam que eu estava doente. Sentamos na sala, Gabriel brincando no chão com seus carrinhos, e eu expliquei toda a situação. Olhem, eu não vou estar aqui para sempre. Gabriel precisa de uma família, de cuidados, de amor. Vocês são seus irmãos mais velhos agora, e espero que olhem por ele. Ricardo ficou pensativo, e depois disse algo que me surpreendeu. Mãe, a gente errou no começo. Gabriel é uma criança maravilhosa, e a senhora fez um trabalho incrível criando ele. Pode contar conosco. Felipe concordou, e até se ofereceu para ajudar financeiramente se precisasse. Eles tinham amadurecido, entendido que família não é só sangue, é escolha e amor. Expliquei sobre Maria, sobre ela ser a mãe biológica, sobre o acordo que tínhamos. Eles ficaram surpresos, mas entenderam a situação. É melhor assim mesmo, mãe. Ela conhece ele desde bebê, sabe cuidar direitinho. E a gente vai estar por perto para o que precisar. Ver meus filhos finalmente aceitando Gabriel e Maria como família foi uma das maiores alegrias dos meus últimos meses. Nos meus últimos meses, passei muito tempo observando Gabriel brincar, estudar, crescer. Ele já sabia ler algumas palavras, gostava de desenhar,
Era curioso sobre tudo. Um dia ele veio até mim e perguntou por que eu estava sempre cansada. Sentei ele no meu colo, mesmo com dificuldade, e expliquei de um jeito que ele pudesse entender. Mamãe está ficando velhinha, meu amor. Um dia vou ter que ir embora, mas você vai ficar aqui com a tia Maria, que te ama muito. E eu vou estar sempre cuidando de você, mesmo de longe. Ele me abraçou forte e disse que me amava. Eu também te amo, Gabriel. Você foi o presente mais bonito que Deus me deu. Maria estava na porta da sala, ouvindo nossa conversa, e vi lágrimas nos olhos dela. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, conversamos pela última vez. Maria, obrigada por ter confiado seu filho a mim. Esses anos foram os mais felizes da minha vida. Agora é sua vez de ser mãe dele oficialmente. Ela segurou minha mão e prometeu que Gabriel nunca se sentiria abandonado, que sempre saberia o quanto eu o amei. Quando chegar minha hora, estarei em paz, sabendo que meu legado não é só dinheiro ou casas. Meu legado é o amor que plantei, é Gabriel crescendo cercado de carinho, é Maria tendo uma segunda chance de ser mãe. Essa caixa de sapato que apareceu na minha porta trouxe muito mais que um bebê. Trouxe propósito, família, felicidade. E isso vale mais que qualquer fortuna do mundo. E agora, olhando para você que está me ouvindo até aqui, eu te pergunto, se a vida te colocasse nessa situação, você faria o mesmo que eu? Abriria seu coração para um bebê desconhecido se tivesse condições? Pensa nisso com carinho e comente aqui embaixo, minha queridas e queridos. Se essa história tocou você, curta, compartilha, espalha essa mensagem de amor. E que Deus te abençoe profundamente. Fica com Ele.